O juiz Alexandre Martins de Castro Filho fazia parte de uma força-tarefa montada no Espírito Santo para combater o crime organizado, em uma época em que o Estado era tomado por uma imensa onda de violência. Alexandre Martins atuava de forma bastante firme para garantir que criminosos pagassem pelos seus crimes e que organizações criminosas fossem eliminadas em terras capixabas. Pessoal, tudo bem com vocês? A gente fala pouco do Estado do Espírito Santo aqui, estamos buscando mais histórias lá, a gente já falou de alguns assuntos aqui da região, e agora vamos falar de mais aqui, e desse caso que foi bastante emblemático na época. Ele ainda causa muita polêmica, existem muitos fatos sobre o assunto, muitas versões. O que a gente vai passar aqui são as versões oficiais, publicadas em jornais, em revistas, em processos, porque é isso que a gente faz. Eu sei que tem muita gente que mandou, inclusive, direct, essas coisas, pô, fala do juiz Alexandre, foi isso que foi esse cara que fez e tal, como se a gente tivesse condições de apuração. A gente não é um grande meio de mídia que tem condições de apurar dessa maneira. Infelizmente ainda não dá para fazer isso só com o dinheiro do Eds e o que a gente consegue no Apoia-se. Então ajuda a gente no Apoia-se a partir de R$2, que vocês vão ver que vão melhorar a nossa situação, porque a gente tá entregando também para vocês, beleza, galera? Bom, então vamos para esse caso aí que aconteceu lá em Terras Capixabas, certo? Enquanto o Edu roda a vinheta, você já sabe, deixa seu like e se inscreve no canal. A vinheta tem 10 segundos, enquanto ela tá rodando, você já conhece ela de corte salteado, pum, inscreve-se e like e já era, beleza, galera? E like, bom, vamos lá, Edu, roda a vinheta. Galera, no dia a dia, quem escolhe roupa errada gasta mais do que necessariamente precisa. A Insider resolve esse problema com roupas que duram muito mais e continuam parecendo novas, mesmo depois de várias lavagens. Enquanto uma camiseta comum desbota e vira pano de chão, a Insider mantém a qualidade mesmo depois de várias lavagens, como eu disse. No mês do consumidor, você economiza ainda mais. Com o cupom Iconografia são 15% de desconto. Somando com os descontos do site, o desconto chega a 35%. E o melhor, clicando no link da descrição, o cupom já entra direto no carrinho, você não precisa nem digitar. Roupas que não desbotam, não precisam passar e ainda regulam a temperatura no corpo. Nesse calor é necessário. Isso sim é investimento inteligente. Escolha qualidade, escolha economia e escolha Insider. Vai lá no site, aplica o cupom Iconografia e aproveita os descontos do mês do consumidor. Fica moscando não, tá ligado? O link tá no QR Code aqui na tela e é só apontar aí que vocês já sabem, já era. Pessoal, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho nasceu no Rio de Janeiro, mas construiu a sua carreira como juiz lá no estado do Espírito Santo. Ele fazia parte da 5ª Vara de Execuções Penais do Espírito Santo e atuava junto com a Força-Tarefa na investigação do crime organizado no estado. No ano de 2002, quando o juiz Alexandre Martins começou a executar diversas ações das forças-tarefas, que ele comandava inclusive, a taxa de execuções no Espírito Santo era de 38,8 por 100 mil habitantes. Bastante grande, tá? O estado ocupava o 2º lugar em execuções do país, ou seja, o 2º lugar mais violento. As ações do grupo do qual o juiz fazia parte tinham o objetivo de reduzir essa violência e isso incomodava as pessoas ligadas ao crime organizado. De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo, pessoal, o juiz vinha sofrendo ameaças de morte há mais de um ano. O governador do Espírito Santo tinha pedido que Alexandre Martins andasse com escolta porque, logicamente, era bastante perigoso as pessoas que ele estava mexendo e ele estava, enfim, combatendo esse tipo de crime. O temor de um atentado contra a vida do Alexandre tinha aumentado ainda mais depois da execução de um outro juiz aqui de São Paulo, que é o juiz Antônio José Machado Dias, no dia 14 de março de 2003, em Presidente Prudente. A gente tem um vídeo contando a história do Machado Dias, que era conhecido como Juiz Machadinho. Foi o primeiro magistrado mesmo, o primeiro membro do judiciário, magistrado executado por uma organização criminosa, né, o comando. Até hoje, segundo informações, esses caras que tiraram a vida recebem pensões. E isso foi uma espécie de frisson, assim, pelo menos em São Paulo, porque até então era muito raro. A gente nem tinha na literatura a execução de algum juiz, assim, pelo crime organizado. A execução do juiz Machadinho foi um marco na história do comando, do combate ao comando, porque daí entra o Lincoln Gaquia na história. Mas isso é de São Paulo, né? Depois vocês conferem no vídeo que a gente tem. Ao falar sobre esse crime, o juiz Alexandre Martins, né, sobre a execução do Machadinho, disse
Isso é um jornal, né? O jornal A Tribuna. Ele disse que não acreditava que algo do tipo pudesse repetir, inclusive com ele. Para ele era fundamental continuar a atuar contra o crime organizado para ele não crescer no local. E ele dizia que o caso do juiz Machadinho não podia intimidar a atuação da justiça, principalmente da justiça do Espírito Santo, porque era isso que as organizações queriam. Mas Castro acabou também sendo vítima de um atentado 10 dias depois da execução do Machadinho. O juiz Alexandre Martins Castro Filho estava sem escolta naquele trágico dia 24 de março de 2003. O Alexandre parou em frente à academia que frequentava em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória, quando 2 homens em uma moto efetuaram 3 disparos contra ele, que atingiram a sua cabeça, o seu ombro e o peito. Castro Filho chegou a ser levado com vida ao hospital, mas não resistiu e faleceu às 8h30 da manhã. Logo após a morte do juiz Alexandre, a Polícia Civil do Espírito Santo começou buscas pelos responsáveis pelo crime. No mesmo dia da morte, 10 pessoas chegaram a ser detidas e 4 suspeitos foram presos acusados de serem os responsáveis pelo crime. Junto com os suspeitos foram apreendidos uma pistola 765. A mesma pistola, né, o mesmo calibre que tirou a vida do juiz. E uma pistola .40. De acordo com a investigação, essa arma poderia ser a arma pessoal do Alexandre, né? O Alexandre andava com uma .40. Além disso, a polícia também apreendeu a moto que teria sido usada pelos autores do disparo. 2 suspeitos do crime eram sargentos da PM do Espírito Santo. No mesmo dia dessas prisões, foram presos 2 sargentos da PM de São Paulo que furaram uma blitz em Guarapari. Os 2 paulistas trocaram tiro com a polícia do Espírito Santo e um policial capixaba acabou sendo ferido. De acordo com a investigação, a morte do juiz Alexandre Martins foi encomendada por causa de sua atuação contra o crime organizado. Segundo seu pai, Alexandre era um juiz honesto e competente, mas que tinha mão pesada na hora de julgar. Na força-tarefa, ele atuava junto com o juiz Carlos Eduardo Lemos, que também vinha sofrendo várias ameaças no período. Os 2, pessoal, eles tinham descoberto, supostamente, irregularidades na atuação de um juiz titular da vara de execuções penais. Isso acabou colocando a vida dos 2 em risco. O juiz titular foi apontado como suspeito do crime que tirou a vida de Alexandre, mas os seus advogados recorreram diversas vezes e ele não chegou nem a ser preso. Vão subir no banco dos réus o coronel PM aposentado Walter Gomes Ferreira e o ex-policial civil Cláudio Luiz Andrade Batista. Eles foram denunciados pelo Ministério Público como 2 dos 3 mandantes do crime. O terceiro, ainda sem data para ser julgado, é o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira. O juiz Alexandre Martins de Castro Filho foi assassinado no dia 24 de março de 2003. Ele levou 3 tiros quando caminhava por esta rua. Os assassinos confessos, Giliardi Ferreira de Souza e Odeci Martins da Silva Filho, foram condenados a mais de 24 anos de prisão. Também já foram condenados Leandro Celestino, dono da arma, André Luiz Tavares, que emprestou a moto usada pelos assassinos, Eber Valêncio e Ranilson da Silva, que fizeram o levantamento dos hábitos do juiz, e Fernando Reis, que intermediou o contato com os assassinos em nome dos mandantes. A morte de Alexandre causou comoção no Espírito Santo, mas 20 anos depois do crime, há lacunas que ainda não foram esclarecidas. O pai de Alexandre ainda espera o desfecho do crime. A polícia foi muito rápida em prender os executores e os intermediários do crime, mas chegar aos mandantes, que geralmente são pessoas poderosas, é uma tarefa muito árdua. 10 acusados de participação na morte do juiz Alexandre Martins foram julgados, tá? Os executores foram condenados, presos e hoje se encontram em liberdade. Os sargentos acusados de serem intermediários do crime, mais 3 homens também foram condenados por envolvimento com a morte, mas eles cumpriram suas penas e um deles acabou sendo morto em 2020. Dos 3 homens apontados como mandantes, apenas um coronel da Polícia Militar foi condenado e preso, que era o coronel da PM era o mais baixo status de todos os caras que foram acusados. O segundo homem foi absolvido e o juiz apontado também como mandante continuou recorrendo para adiar o julgamento. Como se faz na justiça brasileira, né? Para o pai do juiz Alexandre Martins, esses recursos são uma forma de esperar que o crime prescreva e que, de certa forma, não seja julgado, não acarretando
na prisão dessa pessoa poderosa ali no Espírito Santo. Como eu disse, esse crime mexeu com o povo capixaba, mexeu com as instituições e mudou bastante a forma como o combate ao crime organizado no Espírito Santo é feito e como seus juízes magistrados são protegidos. Há um livro muito famoso que eu vou pedir para o Edu colocar aqui, que chama Espírito Santo e que fala de toda uma conspiração e que o crime organizado estava entranhado nos poderes do Espírito Santo e, de certa forma, o Alexandre tentou combater isso daí e acabou pagando com a vida. Então foram 2 juízes aí que morreram mais ou menos no mesmo período e aí não só os magistrados e os poderes de São Paulo, com o juiz Machadinho, mas também do Espírito Santo, eles se viram encurralados e eles precisaram tomar providências para poder dar resposta e para proteger os seus funcionários, né, as suas autoridades judiciárias aí, porque era uma afronta ao sistema judiciário que nunca havia sido visto antes, num período de completo crescimento e expansão dessas organizações criminosas que foram de 2000 mais ou menos até 2010, o período daquelas grandes rebeliões. E, infelizmente, o Alexandre acabou pagando com a vida nesse período. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E os capixabas aí, que é do Espírito Santo, que eu acho que tem uma galera que segue a gente, que curte o nosso trabalho. Comentem aí embaixo casos famosos que a gente pode falar. O da Araceli a gente já fez aqui, eu vou deixar sugestionado para vocês aí, no primeiro comentário, na descrição e também no card, para vocês poderem assistir. A gente também fez outros. O que tiver aí do Espírito Santo eu vou pedir pro Caio colocar aqui pra vocês também, tá bom? Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar do assunto bastante tenebroso e triste, né? Então é o seguinte, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E, se possível, ajuda a gente no Apoia-se. A partir de R$2. R$2 por mês, vocês ajudam o nosso trabalho. Esse dinheiro vem direto pra gente e ajuda a gente a bancar todas essas questões aqui do nosso canal, certo? E, se possível, também, por menos de uma lata de refrigerante por mês, vocês podem virar membros do nosso canal e ajudar a gente a produzir cada vez mais e melhor. Fui, até logo. Demorou, é nóis.